E o Internacional que observou e tentou dois atacantes já antes desse início de janela de transferências. E no vídeo hoje eu quero te explicar mais sobre essa situação, te falar também sobre Fabrício Bustos. Ele volta já nesse próximo domingo ou ele segue de fora em função ainda de estar num processo de renovação de contrato? E quero te explicar também a logística que o Inter está montando para ter Ener Valencia no próximo domingo contra a equipe do Vasco da Gama. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, também quero que deixe aqui nos comentários exatamente sobre as informações que eu vou te trazer nesse vídeo. Sobre Ener Valencia, tu colocaria já o jogador entre os titulares contra o Vasco da Gama? Sobre Fabrício Bustos, tu pagaria o salário que eu vou falar ao longo desse vídeo por ele? E também sobre Gabigol e Daverson, tu contrataria esses dois atletas? Tu acha que valeria a pena o quesito custo-benefício? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações aqui desse vídeo e eu quero te falar primeiro sobre a situação logística do Ener Valencia. Na última quinta-feira, o Ener Valencia ele foi eliminado no jogo pela Copa América contra a seleção da Argentina nas quartas de finais. O jogador não chegou a jogar durante os 90 minutos, né? Ele jogou ali boa parte do jogo, algo em torno de 80 a 85 minutos. Mas o fato é que depois que a seleção do Equador foi eliminada para a Argentina, o Valencia foi, obviamente, liberado pela seleção equatoriana para vir para o Internacional. Só que, como todo mundo bem sabe, a Copa América está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então o Valencia precisa pegar um voo dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para Porto Alegre. Como todo mundo bem sabe, Porto Alegre não está com o aeroporto funcionando. Então o Valencia teria que pegar um voo doméstico aqui dentro do solo brasileiro, possivelmente em São Paulo, e vir até Canoas ou, por exemplo, Caxias. O fato é que o Inter já está, nesse momento, fazendo uma logística para conseguir deixar viável que o Ener Valencia esteja à disposição para o jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Pelo menos ele seja observado e tenha uma análise do departamento médico do Inter para saber se ele tem condições de ir para jogo, daqui a pouco iniciando no banco de reservas. A ideia do Internacional, da direção no Inter, é que a logística feita pelo Ener Valencia, que ele possa chegar aqui no sábado à noite, ou seja, amanhã. E aí, a partir disso, vai ser feita toda uma análise, toda uma perícia pelo departamento médico do Inter para saber se existe a possibilidade do equatoriano estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo desse domingo contra a equipe do Vasco, tá? A tendência que eu posso passar para vocês é de um Ener Valencia relacionado. Outra situação que eu quero trazer para vocês é sobre Fabrício Bustos, jogador que novamente não foi relacionado. Segundo a versão oficial do clube, a gente sabe que ele tem uma lesão na região torácica, mas ele segue treinando de maneira normal. Ou seja, é meio ambígua essa situação. Além disso, a gente tem algumas informações de bastidores que ele não está jogando pelo Inter para não bater aquela cláusula de jogos dele, né? Porque ele renovaria de maneira automática. E isso teria sido feito um acordo entre o Inter e o Bustos para definir já uma renovação de contrato, ou se não, uma renovação do Bustos já na metade desse ano. Todo mundo sabe que o Villarreal da Espanha fez uma proposta de 5,5 milhões de dólares por esse jogador. E o Villarreal não é o único clube que está interessado no Bustos. Existem outros clubes, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, que estão interessados no argentino de 27 anos. O próprio Magrão, na última entrevista coletiva, confirmou que o Inter tem interesse em renovar o contrato dele, mas até agora não existe nenhum encaminhamento sobre essa possibilidade. O Bustos pede um salário no Inter de 800 mil por mês. O salário do Bustos hoje é de 400, o Inter ofereceu 500 mil, mas o Bustos já recebeu uma proposta superior a isso. Lembrando que, só a título de curiosidade, pegando o outro lado, lateral esquerda, como é o caso, por exemplo, do René, o René é um jogador que ganha no Inter algo em torno também de 450 mil e é um jogador que também tem contrato terminando no fim desse ano e, segundo o próprio René, ele não sabe ainda se vai permanecer ou não no Internacional, inclusive ele falou isso num tom até de desabafo.
Mas o que eu posso garantir para vocês? Né? É um jogador que nesse momento está na pauta do Inter, né? A renovação de contrato Bustos é tanto que o Inter fala de maneira aberta, mas o Inter vai chegar num limite financeiro. Aí eu vou trazer minha opinião. O Bustos por 800 mil, pelo que o Inter pode conseguir no mercado, é completamente justo. O Inter não vai achar um outro lateral direito que por 800 mil e de graça realmente venha para o Internacional e resolva os problemas. Por quê? Se o Bustos for embora do Inter, o Inter vai ter que contratar um novo lateral direito, vai ter que gastar dinheiro para trazer um novo lateral direito, aí a gente está falando que vai ter que gastar 3 ou 4 milhões de dólares para trazer esse novo jogador, e além disso vai ter que pagar realmente algo parecido que paga, por exemplo, para o Bustos. Então, se vai fazer tudo isso, renova o contrato Bustos por 2 ou 3 anos e aí tu já resolve os problemas de um cara que inclusive já é identificado com o Internacional e inclusive gostaria de permanecer no Inter caso, por exemplo, ganhasse essa renovação, tá bom? Agora, outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre centroavante. E aí o Magrão também na última entrevista coletiva não descartou que o Inter trouxesse centroavantes, porque os 3 centroavantes que o Inter tem, que é o Valência, o Borré e o Alário, 2 deles são jogadores que na visão do Magrão e do técnico Eduardo Cudê também podem jogar pelo lado, como é o caso do Borré e do Valência, que durante a carreira também jogaram como pontas, e eles poderiam fazer isso também no Internacional. Ou seja, o Inter poderia trazer um outro centroavante, estilo Lucas Alário, aquele cara mais aimpinzão, aquele cara mais de área, como é o Gabigol e como é o Daverson, que eu já vou falar para vocês, e aí ter o Borré e o Valência como opções para o lado de campo. E é mais ou menos assim que o Inter planeja. Mas o Magrão também foi muito enfático, que o Inter só vai fazer isso caso encontre alguma oportunidade de mercado. E aí o Inter foi atrás de 2 oportunidades. Só que 2 oportunidades que o Inter achou muito caro nesse momento e por isso não vai efetivar a contratação desses jogadores. O primeiro seria o de Daverson, jogador que está afastado no Cuiabá, não fica no Cuiabá, o contrato dele termina no fim desse ano, já pode inclusive assinar um pré-contrato, mas o Cuiabá, primeiro, pede 5 milhões de reais para liberar esse jogador e além disso, o Daverson pede um salário na casa dos 750 mil por mês, mais luvas para fechar com o Inter. Inclusive, ele é um jogador que estava próximo do Grêmio, mas devido tudo a isso, a negociação acabou dando uma recuada até para a equipe do co-irmão. O Inter analisou esses valores e viu que não vale a pena investir, por exemplo, no atacante que hoje já tem mais de 32 anos. O caso do Gabriel Barbosa, esse um cara que pode já assinar um pré-contrato, sair de maneira gratuita do Flamengo e a gente sabe inclusive que ele tem um pré-acordo para fechar com o Palmeiras. Mas o que eu quero trazer para vocês, e aí também foi confirmado pelo próprio presidente Alessandro Barcelos, é que o Inter sondou o Gabigol. Isso inclusive numa entrevista que ele deu para o UOL. O Gabigol ganha um salário no Flamengo de mais de 2 milhões de reais. E a princípio no Palmeiras ele vai ganhar esse salário também bem parecido. O Inter olhou os valores, chegou até pensar em contratar esse atleta, mas parou obviamente nesse salário. 2 milhões por mês, mais de 2 milhões por mês, hoje é um salário que o Inter não tem à sua disposição. Por isso, é o nome que também foi descartado pelo Internacional. Mas o fato é, o Inter não descarta, trazendo essa janela de transferências, um centroavante desse estilo, um cara mais de área. Mas tem que se encaixar dentro da realidade financeira do clube, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, volto logo mais. Valeu, falou e fui!